Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Deus fala conosco essa noite. Coloca suas mãos, toca em nossa mente, abre os nossos ouvidos para te ouvir. E que nada venha atrapalhar. Se tem pessoas aqui, Senhor, que estão completamente fora de si, não conseguem prestar atenção. Que o Senhor toque sobre a vida de todos, para que eles entendam a sua direção, em nome de Jesus. Amém. Eu vou ler Romanos capítulo 12, eu vou ler do versículo 18, 19, 20 e 21. Do 18 ao 21, vamos lá. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor, ao nosso vingador. A mim me pertence a vingança. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixeis vencer do mal, mas vence o mal com o... Eu vejo assim, completamente, este versículo na vida de Esther. Não te deixeis vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Como que eu vou vencer o mal de uma pessoa que está se levantando contra a minha vida e eu não vou fazer nada? Primeiro que a Bíblia diz que Ele é o nosso vingador. Ele diz aqui, ó, a mim me pertence a vingança. A Bíblia diz, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então quando eu tiro a minha mão, Deus desce com a mão poderosa dele. Ele fala no versículo 18, se possível, quando depender de você, que você venha ter paz com todas as pessoas. Então quer dizer, sorria, não feche a cara, não mostre um mau humor, porque ninguém tem culpa daquilo que a gente vive. As pessoas não podem pagar por aquilo que nós estamos passando na vida. Se for assim, ninguém fala com ninguém. Ninguém olha para ninguém. Deus sabe que é tão difícil que Ele fala assim, olha, se for possível, faça isso. Mas se Deus está me dizendo isso, Ele está falando, se você fizer, este é o melhor caminho. Aí Ele fala assim para a gente não se vingar nem de nós mesmos, porque a gente fica tão irado, com tanto ódio de dentro de nós, que nos tornamos o quê? Pessoas amargas. Mas você vai fazer o contrário. Pega o teu inimigo, e se ele tem fome, se ele tem sede, dá de comer para ele. Dá de beber para ele. É difícil, mas você vai estar mostrando que você não se compara ao nível que ele tem. Que você não se compara ao nível que ela tem, porque nós somos um povo diferente. Nós somos um povo, aleluia, que temos paz dentro de nós, mesmo sofrendo, guerreando as nossas guerras. Nós estamos demonstrando que aquilo que nós aprendemos na casa de Deus faz jus, e é por isso que nós temos que ler a Bíblia, é por isso que nós temos que ler a palavra, para que nós venhamos fazer aquilo que Deus delega em nossas vidas. Na semana retrasada, eu estava aqui falando sobre Esther, que foi uma moça que entrou dentro do palácio, e que ela não disse que ela era judia, mas ela foi escolhida, a rainha, porque a Bíblia diz que o rei fez de Esther, aleluia, a rainha no lugar de Vasti. Então ela conquistou um espaço, só que para ela conquistar um espaço, não foi no clique, não foi no piscar de olhos. Para conquistar um espaço, precisa de um processo. E nós temos que passar pelas fases, pelo processo, aprender todos os dias, no deserto, na alegria, na dor, na tristeza, para que nós venhamos usar no dia da necessidade. E o dia da necessidade de Esther foi o dia que ela entrou na presença do rei. Ela precisava usar o que ela aprendeu ali atrás. O que ela aprendeu durante um ano, sendo ungida com a mirra, sendo ungida com a mirra, com os ungüentos, para que quando ela entrasse na presença do rei, ela fosse a escolhida. Só que Esther passou por um processo de aprendizado. Ficou trancada,
não encontrava com o rei, mas o seu coração já estava no rei. Aleluia. A sua visão já estava no rei. Por quê? Porque tinha foco. E quando eu e você temos foco, sabemos que um processo, aleluia, acaba sendo um estudo para nós. O processo, ele vai me graduar. O processo vai me levar para lugares, oh glória, que aquele que desistiu lá atrás não conseguiu passar, mas eu insisti, porque eu tenho esperança dentro de mim, que amanhã as coisas serão diferentes, que amanhã as coisas serão melhores. A esperança tem que bater viva dentro de você, oh glória. Você tem que dizer que você tem fé, que você tem esperança, que você acredita, porque Deus não está morto, Deus está vivo. E se Ele está vivo, Ele está te ouvindo. E se Ele está vivo, aleluia, Jesus pode estar sentado aí do teu lado agora, oh glória, ouvindo aquilo que você está dizendo essa noite. A Bíblia diz que quando a coroa desce e ela é escolhida, tem um jantar, tem um banquete só para Esther. Mas depois de tudo isso, me entra o capítulo 3, já me falando sobre um homem chamado Amã. E este homem, ele era literalmente o inimigo dos judeus. Ele era um homem que não podia olhar para Mardoqueu, para aquele que servia a Deus. Diga por quê? Não, mais alto. Diga por quê? Porque o inimigo, tudo que ele precisa na vida dele, primeiro, antes de mim, de você, é ser exaltado. Tudo que o inimigo precisa é subir assim, ó, só para dizer que ele conseguiu alguma coisinha, para olhar para trás e para falar, ó, eu estou na tua frente. Mas mal sabe ele, que aquele que serve a Deus, numa data escrita no céu, pela mão do nosso Senhor, ó glória, vai me fazer voar. A pessoa nem vai ver eu passando por ela. Por quê? Porque é assim que Deus faz. Quando ele souber, quando ela souber, você já vai estar naquela posição que o teu inimigo não quer que você esteja. Presta atenção que isso é muito sério. Tudo que o inimigo quer é algo para mostrar que é melhor que eu e que é melhor que você. Por isso que ele nos humilha. É por isso que ele fala mal da gente. Ele precisa ter algum argumento para dizer que é melhor que nós. E por que eu não vou me justificar? Porque eu sou melhor do que você. Porque você é melhor do que eles. Porque nós somos melhor do que os inimigos. Eu sempre falo uma coisa: quem muito fala, nada faz. Então, se o meu vingador vive, ele está olhando para o inimigo chamado Amã. O cara está incomodado, porque quando o rei, marido de Esther, exalta ele, deixa ele como segundo, todos os príncipes têm que se prostrar para que ele passe. Só que a Bíblia diz que tem crente aqui. A Bíblia diz que tem gente que serve a Deus. A Bíblia relata que tem alguém aqui, aleluia, que todos os dias ora, que todos os dias busca a presença de Deus. E quando Amã passa, esse é o único homem que fica de pé. Não colocou o medo na frente. Não pensou na desgraça. Não pensou no que poderia acontecer lá na frente. Ele só pensava em Deus. Deus, é eu e o Senhor. Eu me prostro, mas para o Senhor. Eu não vou me curvar para o homem. Eu não vou me curvar para este que quer ser mais do que nós. Ele não é melhor do que nós. Você não está entendendo. Os nossos inimigos, aqueles que falam de nós, aqueles que puxam o nosso tapete, eles são tão vazios que eles não conseguem ter nada na vida deles e para eles. Eles são cheios de ódio e de furor. E aquilo que eles têm dentro deles, eles colocam para fora. E aí, eles querem o quê? Nos ferir. Porque quem é ferido, fere. Se tem alguém te ferindo, é porque essa pessoa é ferida. Se tem alguém te maltratando, é porque essa pessoa, ela é maltratada. Ela não consegue lidar com a situação da vida dela e equilibrar e falar assim, esse aqui não tem culpa, essa daqui não tem. Mas no caso de Amã, o cara ficava louco. E todo mundo falava assim, Mardoqueu, se prostra. Ele dizia, eu sou judeu. Eu me prostro só para Deus. E tem gente que vem para a igreja, alguém fala, você está indo para a igreja? A pessoa fala, não, eu vou no bar ali, ó. Porque tem vergonha de dizer que serve a Deus.
Mas quando você assume a paternidade de Deus na sua vida, você vai se preparar para cantar o hino da vitória. Quando você assume, aleluia, a paternidade de Deus na sua vida, você vai se preparar para cantar o hino da vitória. E foi o que começou a acontecer. Supostamente o inimigo está ganhando. Supostamente o inimigo está lá na frente. O inimigo está com o anel do rei. Vai fazer o que quiser. Aí, olha só. Ele fica irado, porque ele queria que todo mundo se prostrasse para ele passar. Alguém chega e fala assim: Amã, tem um cara ali no meio, ali, ó, tá vendo? Todo mundo está prostrado, mas aquele cara ali não se prostra. Amã fala: por quê? Porque ele é judeu. E ele fala que só se prostra para o Deus dele. A Bíblia diz que Amã fica furioso, porque ele passa e todo mundo se prostra. Capítulo 3, versículo 5. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. O ódio ia crescendo. É por isso que o inimigo tem raiva de mim e de você. Porque a gente vem para a igreja, porque a gente se coloca diante de Deus, porque a gente dá glória, porque a gente diz aleluia, porque mesmo não tendo nada em algumas situações da nossa vida, mesmo não vencendo no dia que a gente queria vencer, nós continuamos, aleluia, sendo, sabe o que? Filhos de Deus, filhos do nosso rei. O inimigo fala: não é possível. Eu vi ele chorando ontem, ele disse que perdeu tudo, mas ele continua indo para a igreja. Aumenta o furor do inimigo, você entendeu agora? Aumentando o furor de Amã. Ele tinha ódio, ele tinha raiva, porque alguém não se prostrava para ele. O que Amã pensa? Ele diz assim, ó: ah é? Não vai se prostrar? Eu vou dar um jeito nisso. Amã procura o rei e fala assim: Senhor, existe lá fora um povo que tem uma lei completamente diferente da nossa. Existe lá fora um povo que não come as nossas comidas. Existe lá fora um povo que não estão na mesma visão que nós estamos. E eu sugiro que o Senhor venha matá-los. Aí o rei está tão atarefado, ele está tão cheio de coisa para fazer, que ele fala assim: tá bom, ó, coloca meu anel, e aí agora você vai ter autoridade, faz o que você achar que é melhor. Esse é o momento que Deus separa para engrandecer o inimigo. Porque se não é o inimigo, a gente não está dentro da igreja. Se não são as pessoas que se levantam contra nós, a gente não ora, a gente não busca. Se não são as pessoas que falam de nós, nós não estamos aqui pedindo misericórdia de Deus e que Ele venha se vingar por nós. Se a tua vida fosse flores todos os dias, você estava lá. Mas Deus tira as flores, faz você passar pelo deserto só para você entrar aqui e adorar. Assim aconteceu com Ana. Quem lembra-se de Ana e Penina? A inimiga ria e falava: eu tenho filhos, você não tem. Ana ia aonde? Para a igreja. Eu tenho filhos, você não tem. Olha quantos filhos lindos. E Ana não tinha nenhum. Ana ia para. Então o inimigo, ele me empurra para perto de Deus. Você é impulsionado por situações na sua vida que você quer ver uma mudança. Mudança de decreto, mudança de situações. Então, querendo ou não, eles nos ajudam a estar mais próximos de Deus. Pode se levantar um inferno contra a nossa vida. Oh glória, porque nós sabemos e temos a quem buscar. É o nosso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amã achava que Mardoqueu estava só, mas ele não sabia que dentro do palácio, com uma coroa de rainha, havia uma mulher que não estava apenas lá para um desfile, que não estava apenas lá para dizer que era bonita, mas para buscar a presença de Deus no momento da necessidade. Aleluia. O rei dá todos os poderes para o inimigo. Na tipologia aqui no livro de Esther, o rei é Deus. Então entenda, às vezes a gente fala assim: poxa, por que fulano conseguiu? Por que fulano... Eu que busco a Deus. É porque Deus deixa a pessoa aí para puxar. Já ouviu falar da corda de Deus? Ela é comprida, tá? Deus vai soltando.
Aí o inimigo vai indo, vai humilhando a gente. Está indo lá. Mas tudo que o inimigo conquista não é com mão limpa, não é com coração limpo. É tudo sujo. Então tudo que o diabo dá, ele toma. Mas tudo que Deus entrega, ele acrescenta. Presta atenção nisso aqui que é forte para nós. Deus vai soltando a corda. E o inimigo começa a dizer assim: todos os judeus vão morrer no dia tal. 13 de Adar. Quem decretou? O inimigo Amã. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Capítulo 3, versículo 8. Então disse Amã ao rei Assuero: existe espalhado, disperso entre os povos, em todas as províncias do seu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Se bem parecer ao rei, decrete que sejam mortos, e nas próprias mãos dos que executarem a obra, eu pesarei 10.000 talentos de prata para que entrem nos tesouros do rei. Então o rei tirou da mão o seu anel, deu a Amã, filho de Amedata Agagita, adversário de quem? Dos judeus. E disse: essa prata seja tua, como também esse povo, para fazer deles o que melhor lhe for do seu agrado. Inimigo, pode perseguir o povo, porque esse povo quem cuida sou eu. Pode tentar fazer o que você quiser, mas ai daquele que tocar na unção, ai daquele que tocar no ungido. Senhor, sabe por que Jó te ama? Porque ele tem grana. Você dá tudo para ele, tira tudo que ele tem, mas não toque em Jó. Olha a ordem de Deus. Pode tocar nas coisas, mas eu vou te provar a fidelidade, mas nele você não toca. Quem toca nele sou eu. Aí Amã começa a se engrandecer, manda a carta de todas as províncias com todas as línguas, dizendo que onde houvesse um judeu naquele dia, eles morreriam. O inimigo, ele quer decretar a nossa morte, a nossa falência. O inimigo quer decretar que eu e você, nós não vamos conseguir. Deixa ele pensar que está vencendo, deixa ele tentar crescer em cima de nós, faz de conta que você está humilhadinho ali, ó, e o cabra está crescendo. Deixa, porque a corda de Deus está elevando ele, mas ele esqueceu que ele é urubu, ele não é águia. Águia sou eu, águia é você, aleluia. Águia somos nós. Urubu anda em bando e não vai voar alto. Parece que ele está voando alto, parece que ele é o rei da cocada preta. Aí Deus olha e fala assim: vai, porque o teu dia está contado. E quem é crente está lá, joelho no chão orando: Deus, eu estou passando uma perseguição, eu estou vivendo uma prova, as pessoas estão vencendo em cima de mim. Deus fala: está vencendo nada, é tudo uma ilusão. Quando você conseguir, é para nunca mais ser tirado de você. Nunca mais. Aleluia. E ali Amã acha que ele está vencendo. O que ele faz? Por que ele decreta a morte de todos os judeus? Diante de toda essa situação, Amã, o inimigo, só queria ferir uma pessoa: Mardoqueu. Ele decretando a morte dos judeus, ele fere uma pessoa. Você entende que dentro de casa, quando você vê uma situação com filho, com marido, que o inimigo está usando, é ele decretando uma situação para ferir você. Porque se você parar, a tua casa cai. Se você baixar as mãos, o inimigo vai avançar. Então Amã está dizendo assim: quando ele souber que todos os judeus, homens, mulheres, crianças, vão morrer tudo junto no mesmo dia, o cara vai pirar, vai ficar louco, vai enlouquecer, ele vai abandonar, ele vai até se prostrar para mim. Mas isso não aconteceu, porque aquele que ora sabe que Deus ouve, aquele que, aleluia, tem a palavra de Deus implantada. Olha aqui para você ver no versículo, aleluia, 3, capítulo 3, versículo 2, vou ler aqui para você que não conhece.
todos os servos do rei que estavam junto à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mardoqueu, porém, não se inclinava, nem se prostrava. Quer dizer, ele não se encurvava e nem se humilhava diante de Amã. Então os servos do rei que estavam à porta disseram a Mardoqueu: por que você está fazendo isso? São ordens do rei. E ele fala assim: olha, eu estou fazendo isso porque eu sou judeu. Só que os caras foram lá e levaram para Amã. Sempre tem os fofoqueiros de plantão. Sempre tem aqueles que falam: por que se você está assim? Ah é? Peraí, fulano, você sabe por que ela está assim? Vem cá que eu vou te contar. Fofoqueiro do capeta, vai para o inferno. Tem pessoas que elas são levantadas do nada para o ministério de Satanás. Já viu isso? Do nada você fala: que é isso, minha gente? De onde saiu esse capeta, demônio? Exu Caveira está na minha frente. A pessoa fala: nossa, o que aconteceu? Eu fiquei com tanta dor de você. E você acha que você está falando com uma pessoa super assim, super equilibrada, super que vai entender tudo que você fala. Mas quando você fala, você vira as costas, a pessoa só dá aquele espacinho e já vai vomitar: capeta, demônio. Mas Deus está vendo tudo. Deus está vendo tudo. Aí, olha só, eles vão falar para Amã: Amã, tem um ali no meio, ó, falou que é judeu. O cara ficou nervoso, procurou o rei lotado de coisa. Ele trabalhava muito com política, o rei Assuero. E aí ele falou assim: tá bom, cara, eu estou muito ocupado, faz o que você quiser, decreta o que você quiser. Ele foi lá e escreveu que todos iriam morrer num dia só. E Mardoqueu, quando fica sabendo, ele tem todos os poderes na mão dele. Diga por quê? Porque havia uma rainha lá dentro do palácio que poderia mudar tudo. Ela poderia procurar o rei e falar: rei, vão matar o meu povo. Mas olha a inteligência de um homem que conhece a Bíblia. A Bíblia diz que ele rasga as vestes dele e se coloca de pano de saco e começa a chorar. Ele começa a lamentar a Deus. Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, ele procurou a rainha Esther, rasgou o quê? Suas vestes, e se vestiu de pano de saco e cinza, e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. Quem ele procurou? Ele poderia procurar a rainha. Mas, gente, quem serve a Deus não procura o ser humano. Ele foi orar, ele foi clamar, ele foi chamar a atenção de Deus ao invés de chamar a atenção da rainha. Ela ficou sabendo que ele estava lá fora gritando. E quando ela soube que ele estava de pano de saco, ela falou: mas alguma coisa muito grave aconteceu, porque ninguém pode se colocar diante do palácio vestido de pano de saco. Mardoqueu está gritando, Mardoqueu está dizendo: Deus, isso não é justo, eu não me prostrei. Deus, eu jejuo. Deus, eu faço campanha com a bispa. Deus, eu vou na igreja, mas aquela amante está prevalecendo. Deus, eu estou indo, mas eu perdi o emprego. O que está acontecendo comigo? O que está acontecendo é que Deus está levantando você para um nível maior. É que Deus está levantando você para coisas grandes nessa terra. Aleluia. Esther manda vestes para ele se trocar. Ele fala: negativo. Eu quero chamar a atenção de Deus vestido de pano de saco, porque o meu povo vai morrer. Esther fica desesperada porque ela recebe a coroa, é esposa do rei, mas querendo ou não, ela está de mãos atadas, porque há 30 dias o rei não está procurando ela. O que fazer numa situação dessa, quando parece que o inimigo já venceu? Porque quando o inimigo decreta uma data, pode acreditar, existe uma data lá no céu decretada ao nosso favor. Existe uma data lá no céu decretada ao nosso favor. Você está entendendo? Deixa eles falarem, deixa eles morrerem com a palavra deles, com o olhar deles, com as mentiras deles, com as fofocas deles, com a ganância deles, com o orgulho deles. Eles vão se afogar sozinhos, não precisa nem de mim, nem de você. Tudo que eles fazem
é para piorar a situação que eles estão, porque não passam de invejosos, não passam de pessoas que são orgulhosas e precisam de mim, de você, para mostrar que são alguém na vida. Porque Amã queria mostrar para que ele se prostrasse, Mardoqueu. Se Mardoqueu se prostrasse, ele estava dizendo assim: eu sou melhor que você. Então, é uma essência maligna que está dentro das pessoas que têm a necessidade de pisar em nós e de demonstrar que são melhores do que nós. Quem está entendendo? Não é a nossa história? Sim ou não? Porque é assim que o inimigo faz. É cheio de panca. São melhores, tem o melhor carro, tem a melhor casa, faz isso, faz aquilo, passa dando risada, e parece que a gente não é nada. Eu prefiro não ser nada para eles e ser tudo para Deus. Eu prefiro que as pessoas não tenham nada até de mim, para que eu tenha tudo de Deus, para que eu entregue para Deus, para que eu tenha a essência de Cristo. Aleluia, é assim que nós precisamos ser, humildes. E Amã está doido, agora ele diz: todo mundo vai morrer. Mas quando Esther desce do palácio, quando Esther fica sabendo, Mardoqueu dá um recado para ela. Ele diz assim: Esther, ela está desesperada, ela não sabe o que ela faz. Eu não tenho o que fazer. Ela diz: eu não tenho o que fazer, faz 30 dias já que eu não vejo o rei, então eu não posso. Talvez você não pode entrar na presença dele agora, mas primeiro você vai entrar na presença do nosso rei, do nosso Deus. Essa é a chave do mistério para a minha vida e para a sua vida. Tem lugares que você quer entrar e você não sabe como. Quando você botar o joelho no chão, quando você começar a orar, Deus, aleluia, Ele já vai dar toda uma volta, vai lá na tua frente. O dia que você for, a chave já vai estar lá e a porta já vai estar aberta. Você vai dizer: nossa, mas foi tão fácil. Não foi não. Você chorou, você orou, você jejuou para ver acontecer o que você pediu para Deus. Mas tudo que Deus quer é que nós venhamos nos colocarmos diante dEle. A Esther fica tão desesperada, e eu imagino Mardoqueu falando para ela assim: Esther, você precisa fazer alguma coisa. Será que não é para um tempo como esse que Deus colocou aí dentro do palácio? Presta atenção, a posição que eu estou hoje não pode influenciar o chamado que Deus tem na minha vida. Eu posso estar dentro do palácio, eu posso estar fora do palácio, eu posso ser a diretora, eu posso ser a presidente de um grande prédio, de uma grande estrutura, de uma grande empresa, mas isso não pode amputar a missão que Deus tem na minha vida. Não importa a posição que eu esteja hoje, ou eu vai estar amanhã, porque aonde Deus te coloca, é onde Deus quer te usar. Aonde Deus te coloca, é onde Deus quer que você dê frutos. Aonde Deus te coloca, é onde Deus quer que você venha gerar coisas novas, gerar coisas grandes. Aleluia. Esther está lá andando de um lado para o outro, dizendo: Deus, o que eu vou fazer? Eu não sei o que eu faço. E Mardoqueu fala: Esther, lembra-te quando nós nem dormíamos à noite, e eu pregava para você, e eu falava da palavra de Deus para você. O que você acha que uma mulher de Deus tem que fazer neste momento? Esther diz: eu já sei. Pega todo mundo, aleluia, aonde houver um judeu, fala que eu vou jejuar 3 dias e 3 noites junto com as minhas servas. Aleluia. Quem não é espiritual jamais vai lembrar de um jejum. Vou repetir: quem não é espiritual jamais vai lembrar de jejum. Ela aprendeu com ele. Olha, mas fala para todo mundo orar e jejuar por mim, para proteção na minha vida, porque eu vou me colocar diante do rei sem ser anunciada. E olha só, quer saber? Se perecer, pereci. Eu vou tentar. Alguém tem que tentar, não é, Mardoqueu? Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susa, e jejuai por mim, e não comais e nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. Eu e as minhas servas também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, se perecer. Você entendeu que ela me deixa aqui um grande ensinamento?
custe o que custar, eu tenho que tentar. Apareça o que aparecer, eu tenho que fazer. É obrigação minha, porque eu tenho fé, eu tenho a palavra, eu tenho o Espírito Santo, eu tenho Deus. O reino do Senhor está aqui, ó, dentro de mim. Então eu e Deus somos a maioria. Deus, eu vou orar, fazer a minha parte, e quando eu levantar a adoração, o Senhor faz a tua parte. A Bíblia diz que ela dobra o joelho, ela ora um dia, ela ora 2 dias, e o povo lá na rua gritando: Deus, faz alguma coisa, nós vamos morrer. Nós não podemos estar assim. Imagina eu e você sendo perseguidos, tanta coisa acontecendo na nossa vida, e falando: Deus, eu estou na igreja, tem obreiro que segue obreiro, tem pastor que segue pastor, tem aqueles que ficam atrás da pessoa, que fica dizendo: você não é nada, você não tem unção, você não tem poder. De quem não tem é você que aponta o dedo, porque quem tem reconhece o outro que tem. Quem não é espiritual não consegue enxergar a pessoa que é espiritual. Então quer saber? A tua palavra para mim não vale de nada, é um cuspe que cai no chão. Inimigo, você e nada para mim é a mesma coisa. Eu vou agarrar aqui, ó, é a Torá, eu vou agarrar a Bíblia, eu vou agarrar a palavra de Deus, e com ele, aleluia, eu sou direcionada. Glória. As pessoas querem que a gente compre o que elas são, e ficam vendendo a gente do jeito que elas querem. Eu sempre falo uma coisa, sempre. Quando uma pessoa fala da outra, primeiro vê a vida dessa pessoa que está falando. Se a vida dela estiver boa, se for mulher cheia de poder de unção, se bem que uma mulher cheia de poder de unção, ou um homem, não vai falar dos outros. Porque quem tem Deus vai falar de Deus. Ô irmão, vou te ajudar porque você está precisando de Deus. Agora quem está lá com capeta na língua, na boca, no corpo, no coração, no cabelo, nas unhas, tudo, nas garras, corre! Para que eu vou me juntar com um povo que não tem Deus? E significa que eu também não tenho. Significa que eu sou uma pessoa fraca, e eu quero ouvir o que o demônio tem para me falar, porque eu também vou fazer parte do ministério do capeta. É por isso que eu sempre falo: para de andar com gente assim, que tem uma língua maior do que São Paulo. Ou São Paulo grande. Não é? A pessoa se enrola como uma cobra assim, ó. Completamente. Então, gente, olha só. Isso não é estudar, isso não é ter diploma. Isso é ter sabedoria. Andar com pessoas que não conquistaram nada na vida é andar com pessoas que vão te derrubar. Elas vão te ajudar a não conquistar. Porque o intuito dela... Quem já repetiu de ano aqui? Quem já repetiu? Já encontrou alguém que repetiu e falou: meu, você também repetiu? Oba, que legal! Já encontrou? Não é assim? A vida é assim. O fraco fica feliz com o outro fraco. É assim. Então presta atenção. Se quem falou de você ou de outra pessoa não tem uma vida boa, você já sabe quem está mentindo aí. Você não precisa colocar um ponto de interrogação. Eu falo isso porque é o que mais acontece na face da terra e na vida. As pessoas matam pessoas com palavras, com olhares, com mentiras, com acusações. Tiram as pessoas da igreja, deixam de ser missionários, pastores, pastoras, tiram as pessoas da presença de Deus e se sentem felizes por isso. Feliz é aquele que tem Deus e quer trazer as pessoas para perto do Senhor. Então, Mardoqueu, ele provou que estava junto com Esther. Ele começou, aleluia, lá do lado de fora a chorar, a falar com Deus. Onde tinha um judeu, havia pranto e havia choro. Mas Esther estava com os joelhos no chão, ela e as servas dela, orando. Eu imagino ela dizendo: Deus, o povo lá fora vai perecer. Eu estou aqui dentro, eu estou guardada, mas isso não é justo. Quando eu entrar na presença do rei, que o Senhor já tenha ido na frente, que o Senhor faça valer a pena, Senhor, essa oração. Então vale muito a pena quando você está passando por uma situação, ou você corre para a igreja, ou você busca na palavra, ou você faz a campanha, viva a campanha, vista a camisa de Deus na sua vida, para que você venha viver os resultados positivos que Deus tem para nós.
Se você ficar vestindo a camisa das pessoas, você vai viver a vida delas. Mas se você vestir a camisa de Deus, você vai ter os resultados que Deus deseja que nós venhamos ter. Esther orou, Esther jejuou, Esther se levantou. Depois de 3 dias, tirou o pano de saco. Colocou vestes reais. É que a história é longa. Teve o dia que o rei perdeu o sono, e ele queria saber quem foi que ajudou ele a se livrar da morte. E aí foi lembrado em Crônicas que foi Mardoqueu. E aí ele manda chamar Amã, o inimigo. E aí ele fala: Amã, o que você acha que eu deveria fazer com uma pessoa que honrou o rei? E ele fala: eu acho que, bom, claro que sou eu, porque eu sempre te honro. Então me coloca aí no teu cavalinho com a coroa real, e eu vou dar uma passeadinha na praça para todo mundo ver que eu sou eu. Só que ele falou assim: então você vai pegar a Mardoqueu e vai fazer tudo o que você me falou. Vai chegar um dia na nossa vida que tudo aquilo que parecia que estava perdido, tudo parece que pode estar perdido, mas entenda uma coisa: Deus nunca está com as mãos atadas. Deus nunca está, Ele não dorme, Ele não está de mãos atadas. Vamos fazer a nossa parte, Deus vai fazer a parte dele. Então olha só, você vai lá e faz isso. Mas eu não posso fazer isso. Pode. Então presta atenção: os humilhados serão exaltados, e aqueles que acham que são maiorais, que estão por cima de nós, Deus vai levantar uma plateia para assistir o que vai acontecer. A Bíblia diz que ele pegou, aleluia, Mardoqueu, e colocou em cima do cavalo e começou a andar na praça. Aquele que ele humilhava, aquele que ele queria que se prostrasse, ele teve que se prostrar, aleluia, e a puxar a Mardoqueu. Esse é o troco de Deus na nossa vida. Essa é a vingança de Deus na nossa vida. Porque Amã tinha feito uma forca. Amã tinha feito a forca para Mardoqueu morrer, para Mardoqueu ser enforcado. Mas Deus é Deus na nossa vida. E aleluia, todos os planos do inimigo são frustrados. Toda a forca que foi feita para mim e para você, para nos destruir, Deus vai lá e fala assim: você que fez, é você que vai entrar nessa forca, é você que vai morrer nessa forca. Porque ai daquele que tocar no ungido, ai daquele que ferir o irmão no oculto, ai daquele que se levantar contra a menina dos meus olhos. Você está preocupado por quê? Você está preocupada por quê? Entrega na mão de Deus. A Bíblia diz que Ele é o nosso vingador, que Ele vai mudar os decretos da nossa vida, que Ele vai mudar os decretos da nossa história, porque Ele conhece os nossos passos, o nosso deitar, o nosso levantar. Ele sabe da nossa vida. Se você tem história com Deus, não se preocupa com os planos de Satanás. Glória! Não se preocupa. Essas pessoas são pequenas, elas já demonstram com as atitudes o tamanho que elas são. Não dá nem para enxergar, até um anão é gigante perto delas. De tão pequena que essas pessoas... Tem que falar: fala alto, porque eu não estou te ouvindo. De tão pequeno que eles são. Para de querer saber o que falaram de você. Para de querer ouvir história, isso só vai te fazer mal. Viva, prossiga, siga para o alvo, vai adiante. O apóstolo Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, sigo para o alvo. Então quer dizer, o que passou, passou. Eu vou olhar para frente, se eu olhar para trás eu vou ficar. Se você olhar para trás, as pessoas vão te puxar, elas vão te agarrar, porque elas querem agarrar a gente, não quer deixar a gente andar não. A gente tenta, mas elas não deixam. Então é melhor andar só do que mal acompanhado. Deixa esses capeta, demônio para lá. Vai fazer filho para lá, para cá não. Para lá. Não importa que você não tenha ninguém de confiança, você tem Deus, o que sabe de todas as coisas na sua vida. Você não precisa de pessoas para amanhã te traírem. Você não precisa de pessoas para sentar na tua mesa e sair falando mal de você, como acontece comigo e com muita gente. Ele fala mesmo, até mais do que devia, porque Ele é Deus. Ele nos vinga. Amã, tu tá lascado, meu filho. Você se levantou contra um povo eleito, contra um povo, Davi, separado,
contra um povo que ora, que jejua, que tem Deus. Não se preocupa. Estão se levantando contra você, nação plenitude, nação guerreira, nação de Deus, nação que busca o Espírito Santo, nação que faz campanha, nação que vem na igreja, nação que veste pano de saco, nação que não se importa com a picuinha das pessoas, mas que se coloca diante de Deus para que Ele mude decreto, para que Ele vire essa página da dor. Aleluia! Então você é bem-aventurado. Nós estamos no meio das bem-aventuranças. Deixa esse povo se matar sozinho, deixa esse povo morrer sozinho. Eu vou continuar. A gente faz a nossa parte. Quem quiser que me siga, quem não quiser que fique. E ponto final. Quando Esther vai, se levanta, eu imagino assim muito o nervosismo dela. Tantas coisas acontecendo. Uma forca que foi levantada. Um decreto de morte. Um inimigo que não suporta e faz de tudo para tirar a vida de um homem porque ele não se prostrou, porque o orgulho mora dentro dele. Assim são as pessoas que não gostam de nós, são orgulhosas. Porque quem é humilde não consegue andar com os orgulhosos e vice-versa. Quem é humilde anda com Jesus, então Jesus anda com a gente, então é luz e trevas. Não dá ligação, não tem conexão. Por isso que dá choque. Por isso que a pessoa olha e fala assim: nossa, eu não consigo nem te olhar. Nossa, você, ai, odeio você. Já sei quem está aí me odiando. Já conheço, ó, sinto cheirinho, de longe. Então não fica triste, não fica triste. Levanta a tua cabeça. Tudo que Deus disse para você que ia fazer, Ele vai fazer. Esther doou a vida dela em prol de um povo que ela não conhecia. Doe a vida pela sua casa, por você, pelas pessoas que estão ao seu redor, pelas pessoas que te fazem o bem, pelas pessoas que quando você menos espera, estão do seu lado. Quando você fala que não precisa, continuam do seu lado. Se doe por pessoas que você sabe, porque quem tem o Espírito Santo entende isso. Tem aquela ligação, aquela conexão no mundo espiritual. A gente fala: nossa, eu não sei porque eu te amo tanto. Porque é uma ligação do mundo espiritual que conecta os irmãos. Aí a gente fala: mas fulano, eu não sei porque eu não me dou tanto com fulano. Às vezes é o próprio Deus que não deixa. É Deus que separa. Não é obstáculo. É Deus que não deixa. Diga: é Deus que não deixa. Então tem coisas que você fala: eu não entendo, mas eu vou falar. Você não é uma mulher de Deus, um homem de Deus? É Deus que não deixa. Muita calma nessa hora. Olha só. Esther tirou as vestes, que é o que nós vamos fazer semana que vem, colocarmos vestes reais, né? Se você tiver uma roupa bem bacana, bonita, de brilho, coloca. Se não tiver, não tem problema, que vai ter festa semana que vem. E aí ela tira. E eu imagino o coração de Esther batendo assim, absurdamente forte. Sabe aquele momento que parece que o coração vai sair da boca? Sim ou não? Ajuda eu, gente. Ai, ai, sabe aquele momento que o coração parece que vai sair da boca? Obrigada. Aí, eu imagino o coração dela batendo bem forte. Tem que ter uma ajudazinha, né? E o coração batendo forte, e ela se tremendo toda. E a Bíblia diz que ele estava lá no palácio. E eu imagino ela se tremendo. Ela estava fraca, gente. Ela jejuou, não comeu nada, não bebeu nada. Se arrumou e foi ter com o rei. Mas Deus já tinha ido na frente. E aí, a porta se abre. E quando a porta se abre, estão todos os conselheiros do rei. Mardoqueu está lá. E Esther está entrando. Segura aí. A pastora Ângela, ela vai falar para você. As pessoas e os guardiões do rei, o que eles seguravam na mão?
Minha bispa, isso é tão forte que Esther, ela corria o risco de morrer mesmo de longe. Do lado do rei, haviam pessoas capacitadas com lança, machados e espadas. A lança servia para matar quando estivesse longe. Então, assim que ela abriu a porta, os soldados que andavam com ele já poderiam lançar a lança e matar ela na hora. E ela morrer na porta. Na porta onde o rei estava. Mas a Bíblia diz que a porta se abriu e não aconteceu nada com ela. E não aconteceu nada, porque ela fez a parte dela e Deus fez a parte dele. Solta aqui para mim. E ela vai entrando e o coração batendo e o rei olhando e todo mundo dizendo: essa mulher é louca, ela é doente, como que ela entra aqui do nada sem ser anunciada? Aleluia. E se o rei não estendesse o cetro, ela morreria. Mas na hora que alguém se levanta contra a ungida de Deus, a mão do Senhor desce e para aquele momento, e aonde era para ter morte, teve vida. Ele estende o cetro, aleluia, e diz para ela: você vai viver, você vai viver. Alguém pode tentar se levantar contra a tua vida, pode vir armado, pode vir com lança, pode vir com cajado, com o que tiver, mas não vai tocar, porque a mão de Deus vai descer, a mão de Deus vai descer, ninguém vai tocar em você. Amã, eu estou dizendo que você não tem força. É forte aquele que se coloca na minha presença, é forte aquele que faz campanha, é forte aquele que se veste de pano de saco, é forte aquele que se coloca diante de mim. Oh glória! Gente, pode sentar. E o que parecia que seria a morte foi vida. Aquela mulher poderia ser morta naquele momento. Aquela mulher poderia ter um fim como Vasti, sair do trono e ser a maior decepção. Mas sabe o que eu vejo aqui? Uma pessoa, quando ela assume o compromisso e fala assim: eu vou tentar, se Deus quiser, Ele vai fazer. Se Ele não quiser, Ele não vai fazer. Mas se eu jejuar, porque eu sei que o jejum chega onde a oração não chega. Repita comigo: jejum chega onde a oração não chega. E ela jejuou quantos dias? E quando ela foi diante do rei, o rei dos reis já não tinha ido. Você tem medo do quê? Você tem dúvida de quando você se coloca diante de Deus orando, quando você levanta, que Deus já não fez nada? Você tem dúvida que Deus já não tem essa porta aberta para a sua vida? Está duvidando por quê? Você sabe que a dúvida é do diabo. Então, se você ficar duvidando, Deus não vai fazer. Esther foi na certeza. Quer saber? Eu vou. Se acontecer, aconteceu. Deus não vai deixar você perecer. Deus não vai deixar o inimigo te vencer. Ei, tem gente que está se dando por vencido. Você está se entregando, está dizendo: eu me rendo, você é mais forte do que eu. Não, você não pode se entregar. Se você tem planos dentro de você, lute pelos teus planos, lute pelos teus objetivos. Vai para cima, deixa te chamar de louco, deixa falar que você não tem juízo na cabeça. Eles não sabem como que nós nos colocamos diante do nosso Deus. São pessoas que não são acostumadas a fazer loucuras, aleluia, por Deus. Mas quando estão enfermas, nos procuram. Quando estão doentes, nos procuram. Quando as portas se fecham, pedem oração para nós. Então continua nessa visão que você está, porque já deu certo. Ei, você não é Amã, você é um homem e uma mulher que tem a palavra de Deus sobre a tua vida. Esse demônio, esse capeta, essa inveja vai cair por terra. Você vai conquistar, você vai conseguir. Se Deus te colocou em uma posição de destaque, não tem posição de destaque que vai tirar, aleluia, a missão que Deus tem na tua vida. Somente preste atenção como Deus quer te usar. Aleluia. Esther entra, o rei a recebe, ele estende o cetro.
Se ele não estendesse, significaria que ela morreria. Mas estender o cetro e tocar, ele estava dando vida para ela. E naquele momento ela viveu. Olha só, se Deus permitiu que ela vivesse aquele momento, Deus estava dizendo assim para ela: continua, porque eu vou te ajudar. Continua, porque eles não vão vencer. Mas Deus, o decreto foi lançado, já tem uma data. Eu estou falando para você continuar. Mas Deus, eu ia abrir um negócio ali e já abriram no meu lugar. Continua profetizando, porque eu vou te dar. Mas Deus, eu quero abrir uma empresa, eu quero montar o meu. Continua, porque Deus vai te dar. Não há nada impossível para Deus, a não ser que você desista, a não ser que você pare, a não ser que você jogue a toalha, a não ser que você canse. Deus não pode trabalhar com uma pessoa cansada. Deus não trabalha com acomodado, Deus não trabalha com pessoas que cruzam os braços. Deus trabalha com quem jejua, Deus trabalha com quem ora, Deus trabalha com quem diz: se perecer, pereci, mas eu vou tentar, eu vou conseguir. Deus vai na minha frente, Deus vai comigo. Então Deus está dizendo: ei, os teus sonhos têm que estar muito mais vivos no dia de hoje do que no dia de ontem. Porque se eu estou permitindo, estendendo o cetro para você todos os dias e te fazendo viver, é eu dizendo para você: vai, porque vai dar certo. Você vai conseguir, você vai chegar lá, a resposta vai vir. Mas tudo porque você não desanimou, tudo porque você não desistiu, tudo porque você não jogou a toalha e você acreditou. Quem recebe essa palavra, glorifica Jesus essa noite. Oh glória, aleluia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Entendeu a direção de Deus? Quem entendeu? Isso aqui é mistério de Deus. Deus está mostrando que supostamente, humanamente, era impossível. Humanamente era impossível. Mas ali, uma mulher e um homem andaram na contramão da lógica. Só que olha só, eles andaram em comunhão. Avisa todo mundo para jejuar e para orar. Você está vendo que a gente tem que ter comunhão um com o outro? Perceberam? Se um obreiro precisa de alguma coisa, todos os obreiros têm que se unir. Vamos orar por ele, vamos orar por ela. Não pode haver divisão. Divisão é coisa do diabo, gente. Quando um irmão precisa de nós temos que ajudá-lo em oração. Esther mandou o recado: fala para todo mundo jejuar e orar por mim. É claro que se fosse ela e Mardoqueu buscando a Deus, é óbvio que Deus responderia. Mas ela sentiu uma necessidade que as pessoas intercedessem por ela. Olha as mãos dos intercessores quando se levantam. Vocês entendem isso? Eu, você somos intercessores. Intercessor da família, do marido, da esposa, dos filhos, da família, do pai, da mãe. A esposa é a primeira e maior intercessora do marido, porque ela sabe da necessidade dele. Quantas pessoas já falaram para mim: eu sou a maior intercessora do apóstolo? Eu falo: não é não. É nada. Sou sim, não é. Brincadeira, gente. É só para a gente rir. Mas eu falo: não é. Você pode interceder pelo meu marido, mas a maior intercessora sou eu. Eu conheço ele dentro de casa e sei a necessidade dele. Você não conhece. Então não diga: eu sou a maior. Você pode ser o maior intercessor, a maior intercessora, mas a necessidade quem conhece é a família. Então quem fala assim já não ora, tá? Quem já fala assim: olha, eu me mato. Deixa eu ficar quieto, porque às vezes eu fico nervosa. É melhor eu ficar quieta. Não, é melhor às vezes eu ficar quietinha. Então, olha só. Presta atenção. Se você está sendo humilhado, está com problema com pessoas. Quantas pessoas já se levantaram tanto contra a minha vida? Falam sem a gente estar perto. As pessoas têm que falar quando a gente está perto, não é? Por que fala quando a gente não está? Quer que eu te responda? Porque é mentira. Eita, toca aqui, mulher. Porque é mentira. Se fosse verdade, falava na minha cara. Eu vou confirmar. Como que eu vou desmentir a pessoa que está falando aqui, ó? O covarde não fala aqui, ó.
Mas quem é de Deus fala aqui, ó. Olho no olho. Ah, mas falaram, quem falou? Ah, falaram, fala pra mim, não falou, então é mentira. Não quer falar na minha presença, fala nas minhas costas, é porque o veneninho tá pingando, escorrendo, cobra coral. Fica só se arrastando assim, ó. Né? O que você falou? Tem gente lendo a sua boca. Eu leio o lábio. Mas é verdade. Isso acontece. Meu amor, isso acontece. Mas isso são fatos. Olha só. Então, assim, não exalte essas pessoas. Seja você, continue sendo você. Você vai se dar muito bem sendo você mesmo. Você não precisa provar nada para ninguém, nada, porque amanhã os frutos vão dizer. Deixa a pessoa te olhar, nossa, mas deixa falar. E falaram, que bom, tá, obrigada. Estou cansada de... Eu cansei. A gente cansa. Quantas pessoas você aqui já ouviu alguém falar, mas me falaram de você? Quantos aqui? Pronto, pode abaixar a mão, a igreja inteira. Não, a gente tem que deitar na cama e ficar, porque eu vou fazer até tricô. Porque é demais. Gente, quantas pessoas não têm nada que fazer da vida, né? Vamos dar alguma coisa para esse povo? Eu tenho muita coisa para compartilhar, para dar. Quem quiser trabalho assim, eu estou lotada de trabalho para me ajudar. Sabe, para preencher a mente. Não. Trabalha com a língua, né? Porque não tem peso. Aí fala, é só falar, só falar, só falar. Quem aqui tem aquelas vizinhas que fica sentada na porta de casa? Meu Deus! Vê a hora que você entra, que você sai. Não tem raiva, né? Oi, boa noite, bom dia, boa tarde. Ô mulher, sai daí! Se alguém falar, você viu fulano, acabou de chegar, faz 5 minutos. Ah, de manhã saiu tal hora, almoçou tal hora, meu Deus! Vamos dar uma pilha de coisa para esse povo fazer. Ou calçado ou janela. Bota, desculpa, aquelas mulheres assim, ó. Sabe? E fica na janela olhando tudo. Oi, irmã, tudo bem? É Isaura? Quem falou Isaura? A sua vizinha chama Isaura? Ela está assistindo? Ela é assim? Fica olhando tudo na janela. Sabe tudo, Nando? Meu Deus. Como assim a bispa chegou? Misericórdia. É vizinha sua ou é minha? Mas você mora perto de mim, é? Morava, depois eu mudei. Mas eu não... eu já sei de quem você está falando. Aff, demônio na terra. Aquela era a chefe das chefas de tudo. Enfim, gente. Nem sei o que eu estava falando mais. Esquece as vizinhas fofoqueiras. Passa lá abençoando. Irmã, em nome de Jesus, eu profetizo muito trabalho na sua vida. Alguém de vocês aqui fica sentado assim? A irmã levantou a mão ali, ó. Não, isso é triste porque são pessoas coitadas. Bom, enfim. Vamos lá que a gente tem que orar ainda. Chega, ponto, acabou. Dá glória a Deus. Diga aleluia. Jesus é bom. Diabo é que não presta. Então vocês entendem que a gente não pode exaltar o ministério do inimigo. É o que eu falei. Falam de nós, a gente não está presente. Amã, ele tinha necessidade. Ele quis ferir um povo somente para ferir um homem. O diabo trabalha assim na nossa vida. Ele fere as pessoas que a gente ama para chegar até nós. Por isso que nós temos que orar pela família, pela casa. Sempre abençoar, sempre ungir o nosso lar. Para que nós não venhamos ser feridos com as situações que aparecem por nós. Esther era tão curada, que ela dobrou o joelho, foi jejuar e foi orar. Eu quero saber se você é tão curado ao ponto de receber uma notícia e se colocar diante de Deus. Não me responda. Responda para você mesmo. E esse livro de Esther é simplesmente
São 10 capítulos que contam toda a nossa história, de perseguição até o dia da vitória. O anel foi para o dedo de Amã, mas teve um dia que saiu de Amã e foi para Mardoqueu. O anel foi para o dedo de José. Naquele que não sabe servir a Deus, o anel é morte, mas para quem serve a Deus, o anel é vida. O cetro é vida, e nós teremos vida. Você crê nisso? Mais uma vez você pode aplaudir Jesus, dizendo aleluia e glória a Deus.